Here and listen. Esco, give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. Esco, deliver to ya. Família, canal Empreender Melhor, e hoje eu vou contar pra você como que eu recebi minha primeira riqueza aos 14 anos de idade, beleza? Então, vamos embora pro conteúdo que é muito importante. Aos 13 anos de idade eu tava entregando panfleto ali no sinaleiro do Atenas, ali da Trindade, da Rua Trindade, aqui no bairro Cajuru, em Curitiba, tá? E depois disso que eu entregando o panfleto, meu tio, ele via em mim que eu tinha potencial para trabalhar num trabalho registrado, só que eu tinha apenas 13 anos. Então ele falou: ó, Rick, espera até os 14 que eu vou colocar você no mercado onde eu trabalho. E cara, menor de 18 anos trabalhar naquela época era complicado, porque existia aquele pé atrás com o trabalho escravo e muitas outras coisas, mas mesmo assim eu tava lá entregando o panfleto. Beleza, ele me arranjou um serviço no Mercado Vitória, praticamente lá no Acrópolis, que também fica aqui no Cajuru. Mas, beleza, o meu primeiro serviço foi como repositor de hortifruti, tá? Eu fui contratado para repor a verdura e as frutas que chegavam no mercado. E, pô, me dediquei bastante pra caramba, sempre me dediquei nas coisas onde eu peguei e me dava o melhor daquele hortifruti. E depois de um ano eu já estava praticamente tomando conta quase sozinho do hortifruti. Foi ali que aonde eu iria praticamente passar já para carregado, me tornar encarregado do setor, praticamente, mas não sabia. E teve uma reviravolta naquele mercado. O mercado ele estava indo bem, mas o dono, sempre como um cara visionário, queria que o mercado fosse ainda melhor e contratou um cara para ser o mentor do mercado. Esse cara era praticamente fiscal de loja de vários Mercadoramas na época. Mercadoramas, para quem não sabe, foi um dos mercados mais antigos aqui de Curitiba, Paraná, tá? E esse cara, ele era tão top que ele chegava na loja e mudava praticamente a loja inteira para aumentar as vendas. Então ele foi contratado para isso, para fazer o faturamento aumentar. E ele foi contratado para ficar acima do gerente e do subgerente da loja, beleza? Naquela época. E ele entrou no mercado onde eu estava para fazer aquele arregaço. O cara chegou e fez toda a mudança na loja, em todos os setores e todos os locais, espaço quadrado, ele mudou alguma coisa. E eu fiquei olhando aquele cara, porque muitos tinham medo dele, falaram: caraca, ele veio para mandar a gente embora. Outros também olhavam, mas com aquele pé atrás assim: cara, eu não gosto desse cara, ele fica mandando eu mudar, fazer as coisas diferentes, se tá dando certo, por que vai mudar? Mas eu olhava como um aprendizado, eu tinha uma visão diferente do cara, falando assim: cara, se o cara é tão top assim, eu quero extrair a melhor informação que tiver desse cara, eu quero pegar e aprender alguma coisa com ele. Dito e feito, ele chegou no meu setor e fez o arregaço. Começou aquela época, beleza? O cara pegou, mandou mudar todas as verduras, que era assim, tinha o balcão, passou o bonde aqui, passou o bonde, tinha o balcão da verdura e eu jogava a verdura em cima. Claro, chegava uma nova verdura, eu tirava a verdura que já estava no balcão, colocava as novas e as velhas por cima, para vender e acabar não estragando e não ter prejuízo, beleza? Mas ele mandou retirar todas as verduras do balcão e colocar tipo uma serragem, aqueles fiozinhos de serragem por cima, para dar um estilo de rústico na verdura. Beleza, fiz tudo isso. Ele mudou totalmente o preço, abaixou o preço de algumas coisas, aumentou preços de outras, e ainda por cima ele aumentou o mix de produtos naquela época na parte da verdura. Vamos supor, não tinha amora, não tinha jabuticaba, não tinha ameixas, algumas ameixas. Ele adaptou produtos premium na loja, coisas que praticamente eu nunca tinha visto e nem sabia que existia também. E eu estava um ano na verdura, não tinha o conhecimento dessas frutas que eram exóticas, um pouco mais caras. E eles montou um espacinho para deixar elas refrigeradas, muito bacana. E então o que eu aprendi já de cara com isso, tá? Que você fazendo alguma mudança radical, fazendo um negócio bonito, acaba atraindo já o público que está. E se você adaptando produtos premium na tua loja, você acaba aumentando o faturamento, porque antigamente não vendia
produtos premium naquela loja. E agora está vendendo. Claro, naquela época ainda, eu lembro que chegou a estragar alguns produtos prêmios. Mas isso daí é consequência de vencimento. Porque você não tem o público para aquilo ali. Então você está criando público ainda. Você tem que ter em mente que pode não vender e estragar. Mas isso não é ruim. Porque você vendeu 2, 3 unidades, estragou 1 ou 2, ainda mesmo assim, faça o marketing, melhora para não acabar vencendo mais. Porque você está conquistando um público e isso leva tempo, exige tempo para conquistar um público diferente do que não é o seu, beleza? E partindo dali, cara, eu comecei a seguir aquele cara, porque realmente as vendas da verdura aumentou bastante. E eu seguindo aquele cara, muitas das vezes ele ia para um setor e eu dava uma passada fingindo que não queria nada naquele setor ali, só para olhar o que ele estava falando para os outros. E os outros ainda mesmo assim falavam, eu não vou fazer o que esse cara diz, esse cara quer dar ordem no meu setor. Cara, eu faço o setor ficar o setor mais bonito, por que o cara vai dar ordem aqui no meu setor? Eu não vou receber ordem desse cara. E eu mesmo assim, tentando ouvir, mesmo se não era do meu setor, e eu ficava ouvindo. E naquela época, praticamente já aos 15 anos de idade, passei na frente do setor do açougue. E naquele momento eu peguei uma dica-chave dele, tá? Que é o quê? Ele tava gritando lá com os açougueiros, mas modo de dizer, aquela gritação motivacional. Ele falando assim, olha, gente, vocês têm que coloque 1,2 kg na sacola do cliente. Ele pede 1 kg, você coloca 1,2 kg. Pede 1 kg, você coloca 1,3 kg. Ele pede 1 kg, você coloca até 1,5 kg, mas nunca coloque 1 kg certinho, tá? Porque se o cliente levar, você está vendendo um item a mais. Você está vendendo 1 kg e mais 500 gramas. Você está vendendo 1 kg e mais 300 gramas. E eu fiquei refletindo naquilo, tá? Por muitos tempos. E eu, comecei a querer adaptar isso daí, entendeu? O cara ia levar uma verdura, eu oferecia outra verdura para ele, tá? E assim comecei a vender mais, tá? E, sensacional. O cara chegou e falou, gente, se uma pessoa comprar 3 sacolas de carne e cada sacola de carne você colocar 300 gramas, você vai vender quase 1 kg a mais, coisa que não iria vender. Então você vai vender 3 kg e mais 1 kg. E isso vai fazer, ele falou, isso vai fazer esse açougue aqui ser o melhor entre a rede, que era uma rede que eu estava praticamente de 3 lojas, né? 3, 4 lojas quase naquela época. Então, e era isso que ele tinha passado naquela época, vários ensinamentos, e eu fui agregando, fui pegando. Praticamente dos 14 ao 15, eu fui encarregado já daquele setor. Para vocês entenderem, eu fui encarregado daquele setor e eu acredito que foi a minha primeira riqueza, que foi o conhecimento, tá? O conhecimento me levou a vários lugares, eu passei encarregados, passei no açougue, passei no mesmo local, eu passei na parte de laticínios, caprichei na parte de laticínios, passei nas áreas de loja, cara, até onde eu cheguei, saí de lá, fui em outras lojas também, acabei sendo encarregado de setores, vários setores, e cara, acredito que a minha maior riqueza foi a oportunidade aos 14 anos de entrar e ser empregado, aprender como você fazer um negócio dar certo, começou já desde aquela época, tá? As coisas não é assim na nossa vida, começa de um dia para o outro. Você cria histórias e vai adaptando, pegando pensamentos, você vai estudando para sempre estar melhorando e chegar a ser alguém. E graças a Deus por meus 14 anos, aquela oportunidade de emprego em um mercado onde muitos falam assim, eu conheço muitos colegas meus, eu nunca vou trabalhar em um mercado. Cara, sossegado, você escolhe o teu futuro. Realmente, eu preferi trabalhar em um mercado, aprender o ramo e se esforçar no ramo. E cara, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim, tá? Eu larguei o meu estudo naquela época, na 8ª série, e fiquei trabalhando no mercado. E não foi o meio período, eram horas de 10, 12 horas por dia, desde aquela época. Até hoje eu trabalho isso. Por quê? Porque eu vi a importância do trabalho constante, excessivo. Claro, depois de um tempo eu voltei a estudar, terminei os meus estudos, não quis fazer faculdade, acho até uma besteira na minha
né, no meu pensamento, eu fazer uma faculdade seria a maior besteira para mim, tá? Então, isso daí foi a maior riqueza, o aprendizado de como aumentar as vendas aos 14 anos. Claro, eu fui aprimorando ao longo do tempo, porque naquela época o cara dá uma dica, eu nem sabia o que o cara estava falando, mas aquilo ficou na cabeça, tá? O cara aumentou a variedade, colocou produtos prêmios na loja, o cara deixou a loja mais bonita, o cara fez um marketing melhor, o cara pegou, impulsionou a venda. Venda assim, ó, você vende um produto, mas ofereça um pouco a mais para ele. Eu aprendi isso ao longo do tempo, mas eu escutei isso naquela época. Eu acredito que foi a maior riqueza para mim. E eu espero que seja a maior riqueza para você. Um ótimo dia. Não esqueça também de se inscrever neste canal e sentar o dedo no like, isso mesmo, que é tão importante para mim também. E caso você queira também, abaixo aqui, consultoria R$ 79,90, 1 hora, vídeo chamada pra gente trocar aquela ideia marota. O grupo do WhatsApp, faça parte, só empreendedores. Olha o grupo do WhatsApp aqui embaixo, na descrição. E vamos embora. Obrigado e um ótimo dia para você.